Bom, teoricamente estamos ao vivo, pessoal. Agora começamos a nossa transmissão para valer. Estou conferindo aqui ao lado no YouTube se está tudo certinho. Vamos ver se está tudo ok, se aparecemos lá. Né? Ao vivo temos esses probleminhas, né? Tá? Aí estamos lá no YouTube já tudo certo, tá? Bom, gente, muito boa tarde, né, a todo mundo que está participando desse ciclo de palestras, começou hoje pela manhã. Acho que a gente vai ter um evento muito exitoso, né? Meu nome é Theo, para quem não me conhece, eu sou atualmente coordenador do Museu de Zoologia e estou atuando na mediação de algumas palestras, né? Hoje a gente vai ter a palestra do professor Franzé, né? Etnobiologia é o bicho, homem. Né? Acho que muitos de vocês já conhecem ele, né? Tá? Os que não conhecem vão poder desfrutar do conhecimento do Franzé durante esse tempinho, esse pedaço da nossa tarde, tá? Então, professor Franzé, a palestra, a plateia é toda sua, né? Fique à vontade, tá? Eu vou ficar em off aqui, se precisar de alguma coisa de mim, é só chamar, tá? Vou botar a sua tela e o senhor fique à vontade para apresentar ela quando quiser. Até ela estar exposta aí, eu dou um ok aí, Franzé, tá? Dizer se tá tudo certo. Daqui a pouco eu maximizo, não é isso, tela inteira? Isso, a hora que tu quiser, tá? Beleza. Quer Tá falar joia. com o pessoal aí, eu vou sumir, vou ficar escondidinho aqui atrás, tá? Boa palestra. Ok, então. Valeu, obrigado. Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Está todo mundo bem? Todo mundo se cuidando? Espero que sim, viu? Gostaria de agradecer primeiramente a vocês, né, pela presença aqui, mesmo virtual. Não deixa de ser presença, né? Então, obrigado. E agradecer também a Theo, tá certo, pelo convite para fazer parte desse evento do nosso Museu de Zoologia. Agradeço a ele, mas sei que ele não está sozinho nessa, toda a equipe Osana, sei que tem muitas pessoas envolvidas aí, então agradeço a todo mundo aí. E a gente vai falar hoje sobre um tema que para mim é muito caro. Há mais ou menos uns 25 anos ou um pouquinho mais eu estou lidando com isso, e tem umas coisinhas bacanas para a gente conversar. Eu vou maximizar. Pronto, ok? Bem, como você falou, meu nome científico é Francisco José. Desculpa, me meti no fundo aqui, desculpa. Só para dizer que tá tudo certinho com a apresentação, tá? Tudo ok. Beleza. Então, como o Theo falou, meu nome científico é Francisco José Bezerra Souto e meu nome popular é Franzé, para quem não me conhece, né? A gente vai falar sobre um pouco de etnozoologia, e o título eu coloquei que é o bicho, e é o bicho mesmo, como vocês vão ver. Eu espero que vocês achem, tá? Primeiramente, eu gostaria de conceituar, né? O prefixo etno, quer dizer, vem do grego, que significa povo, né? Então, zoologia seria a zoologia do povo, né? Como diria Zé Geraldo Marx, é a zoologia na boca do povo, né? Mas existem conceitos científicos para ela, e eu vou apresentar alguns aqui, não são todos e nem são os melhores, mas são alguns para vocês terem um pouco mais de noção sobre a questão teórica, tá? Então, etnozoologia seria o estudo dos conhecimentos, significados e uso dos animais nas sociedades humanas, pelo professor Overall, em 1990. O professor Zé Geraldo, ele colocou como estudo transdisciplinar dos pensamentos e percepções, equivale a conhecimentos e crenças, dos sentimentos, representações afetivas e dos comportamentos, atitudes que intermediam as relações entre as populações humanas com as espécies de animais dos ecossistemas que as incluem, né? Isso em 2002. Eu, num trabalho há um tempo atrás, eu fiz essa pequena conceituação, não difere nada da de Zé, menos completa um pouco, mas eu coloquei como campo de estudo interdisciplinar das relações entre seres humanos e animais, sobre determinado contexto cultural, eu vou explicar por que coloquei isso, com enfoques na percepção, conhecimentos, comportamentos, crenças e sentimentos envolvidos, né? O termo etnozoologia, ele foi cunhado e definido por Mason no final do século XIX, né, 1899, nos Estados Unidos. Ao observar as técnicas de alguns grupos indígenas americanos, Mason dissera que toda a fauna de uma dada região, direta ou indiretamente, entra no pensamento e na vida de um povo. Isso, na verdade, foi uma citação do termo, tá? Mas não foi publicado, né? A primeira publicação em que aparece etnozoologia
foi um estudo feito por Henderson e Harrison em 1914, e que realmente a definição ou o termo etnosologia aparece como publicação, tá? Então, assim, eu vou falar um pouco de etnosologia, mas quero me ater muito, na verdade, às relações que são estabelecidas entre os seres humanos e os animais, tá? O histórico é muito antigo, né? E aí a gente está vendo uma pintura rupestre de 10 mil a 15 mil anos antes de Cristo, né? Isso não quer dizer que a relação com os seres humanos começou aí. Não, aí é a data da pintura, né? Aí foi quando os seres humanos adquiriram, na verdade, a capacidade de, de pintar, na verdade, né? Sobre as paredes das cavernas, antigamente. Então, as relações elas são muito mais antigas do que isso. Eu costumo dizer assim que muito antes do Homo sapiens, tá certo? Ele já se relacionava com os animais, né? E essas relações com os seres humanos elas vão desde lá, na verdade, elas vêm se tornando progressivamente mais complexas, conforme a evolução, tanto biológica como cultural e tecnológica. Antes era um tipo de relação mais simples, como a gente vai ver aqui, e hoje em dia é extremamente complexo você falar sobre as tipologias, na verdade, das relações entre os seres humanos e os animais, tá? Essa tipologia foi estudada e proposta por Marx em 1995 e inclui, assim, relações tróficas, lúdicas, estéticas, laboral, simbólica, mística, afetiva, econômica, sanitária, erótica, médica, entre outras possíveis. A gente vai trabalhar algumas aqui, vou mostrar algumas para vocês, tá? A primeira delas, certamente, a primeira relação que os seres humanos tiveram com os animais foi a trófica, né? Ou seja, quando os seres humanos começaram a utilizar os animais na alimentação, como vocês podem ver aí, grupos de caçadores, aí seriam caçadores e coletores também, né? E essa de baixo você vai ver que é um hominídeo, não necessariamente um Homo sapiens, né? Ou seja, é uma coisa muito antiga mesmo, descarnando um servo, uma figura, mas certamente aconteceu esse tipo de coisa. Então, ela é muito antiga, tá? E a primeira realmente deve ter sido a trófica. Eu não vou dizer afirmar, eu não quero colocar aqui a ordem cronológica certinho, tá certo, de aparecimento dessas relações, dessas tipologias, mas uma outra certamente foi exatamente a lúdica, tá certo? E quando começou a domesticação de alguns animais, e o primeiro foi exatamente o cão, né? Então, nesse tipo de relação aqui, a gente vê a lúdica, ou seja, quando os animais eram utilizados para o lazer dos seres humanos, na verdade, de demonstrar suas emoções, mas também no auxílio da caça. Então, ela era laboral também, do tipo laboral, ou seja, o animal, eles prestavam serviço, tá, para os seres humanos na caça, mas também na proteção das suas habitações, que eram aquelas que começaram a ser feitas naquela época, quando os seres humanos começaram a se fixarem, tá certo, num determinado local, tá? Então, os cães foram dos primeiros, né? Mas, como eu fui dizendo, à medida que o tempo foi passando, a cultura foi ficando mais complexa e as relações também, né? Aí você vê mais uma figura de uma pintura em uma caverna, na verdade, que mostra um cão e um ser humano, que eles utilizavam realmente para auxiliar na caça, né? E aí outros animais domésticos também começaram a ser domesticados, animais domésticos, não, outros animais começaram a ser domesticados, como o caso dos bovinos, em 5.600 anos antes de Cristo, tá? Você pode ver essas figuras, as figuras belíssimas, né? Eu mesmo não consigo desenhar uma vaca dessa hoje em dia, imagina que povo na caverna, né? E aí o tempo vai passando, tá certo? Aí já é uma figura no Egito, uma cultura muito mais complexa do que aquela que a gente viu anteriormente, e já mostra também que a pecuária ela começa a ser desenvolvida, né? Junto com a pecuária, aí surgiu o arado também, ou seja, na agricultura, que foi o arado, a contração animal, que foi extremamente importante, tá certo? Para o desenvolvimento das sociedades humanas, né? A agricultura ela só foi possível, ela foi ou melhorou muito, tá certo, com o desenvolvimento do arado e com o auxílio dos animais, né? Com da tração animal. E aí, mais uma vez, no Egito, tá certo? Essas relações, as interações dos animais, elas vão ficando mais complexas, tá certo? A gente vê aqui, no caso, representações sagradas no Egito, né? Os animais agora, eles passaram a
a incorporar uma dimensão mística, tá certo? Religiosa ou sagrada, como vocês podem ver aí embaixo, vários deuses dos egípcios, eles têm uma parte de mal. Esse aí seria o Anubis, que é fosse assim, o deus da morte, do embalsamento, da passagem para o plano, que eu posso dizer assim, espiritual, no caso deles, né? Mas você vai ver outros deuses aí, Horus com a cabeça de falcão, você vê, que mais? Geb, tá certo? Com outro animal na cabeça, ou seja, os animais eles começam agora também a ter uma outra função que é a simbológica, tá? No caso dos egípcios seria mística. E você vai ver na antiguidade vários povos também têm esses animais como símbolos importantes, quando não místicos, né? Aí na Fenícia você vai ver a mística do leão, né? O leão como um ser de poder é mais antigo do que a gente pensa, tá certo? Representações mitológicas na Grécia, a gente vai ver o Minotauro, né? Tá certo? Teseu enfrentando ele no labirinto, né? Você vai ver também os centauros, unicórnios, ou seja, o universo mitológico ele também é representado nessas relações com seres humanos ao longo da história, né? E a gente vê também interações religiosas, como no caso do hinduísmo, tá? A gente vai ver Shiva segurando conchas de um gastrópodo, tá? Que seriam animais também sagrados. Você vai ver elefantes aí de lado, que são sagrados também no hinduísmo. E aí você vai ver à direita, vocês estão vendo Ganesha, que é a deusa da prosperidade, se eu não me engano, tá certo? E ela também é uma entidade metade elefante e metade ser humano. Aí vocês também têm uma ideia de quão antiga, na verdade, é essa simbologia, essa relação simbológica com os animais, né? E até hoje, né? Você pode ver nessa foto aí, uma foto na Índia, em que as vacas continuam sagradas, ainda que alguns digam que não, tá certo? Mas continuam sagradas, é muito comum isso até hoje em dia. Tá? Para vir um pouco mais perto, saindo da Ásia, vindo para a América do Sul, né, a gente vê uma cosmologia muito bacana dos povos ameríndios pré-incaicos, né, da cosmologia Pachamama, que seria alguma coisa semelhante que a gente tem como mãe natureza, né? E segundo essa cosmologia, o mundo é dividido em Hanapacha, que é o mundo de cima, simbolizado pelo condor, né? Caipacha, o mundo da superfície, representado pelo puma, pela onça, e Ucupacha, que seria o mundo subterrâneo, simbolizado pela serpente. Interessante que até hoje isso na Bolívia é muito forte, tá certo? Entre ah, os povos locais, né? Então você vai ver muito na cultura local ainda, tá certo? A coisa da Pachamama e esses três animais simbolizando esses três níveis de mundo, tá? Que é muito bonito, inclusive, essa cosmologia, né? E a gente vê também o xamanismo, né? Que seriam os animais são utilizados como guias espirituais para determinados sacerdotes de tribos indígenas. Essa é uma foto um pouco estigmatizada, porque xamanismo é uma coisa muito de índio-americano. Se você joga na internet, só aparece coisa de índio-americano, mas não é o caso, tá certo? E um bom exemplo para dizer que não é o caso foi esse livro publicado por Davi Copenau, né? Junto com o antropólogo Bruce Albert, que é A Queda do Céu, que é um livro bem interessante, que fala exatamente sobre o xamanismo, né? Esse aí é Davi Copenau, é um livro bem bonito, bem importante, inclusive, né? E para dizer que isso não é isso é coisa só dos povos pagãos, né? Então, a gente vai ver que o cristianismo se utiliza muito de símbolos também relacionados aos animais, né? Aí você vai ver o cordeiro, né? Cordeiro de Deus que tirai os pecados do mundo, né? Então, assim, a figura do cordeiro era também muito utilizada pelo cristianismo. Não significa que essa relação é só dos povos pagãos, não, tá? O próprio cristianismo também utiliza figuras animais para isso também, ok? E para você ver, assim, uma coisa muito interessante, que isso é um livro, uma publicação de Plínio, o Antigo, Naturalis Historiae. Ele foi, depois de Aristóteles, foi um dos maiores zoólogos, e a zoologia dele, inclusive, era cheia de animais mitológicos, tá certo? Monstros marinhos que afundavam barcos,
unicórnios, ou seja, já era um trabalho de zoologia, tá certo? Nos primeiros anos da era cristã, mas ainda se utilizava muito desses animais simbólicos, tá certo? Mitológicos que foram se originando, tá? E aí eu aproveito para fazer essa pergunta para vocês. Onça é gente? É uma pena que não dá para interagir assim online, né? Eu queria muito levantasse o braço para quem concorda que onça é gente, se é sim ou não a resposta de vocês, né? Então, e aí? Onça é gente? Onça é gente, sim, tá certo? Assim como paca, viado, tatu, segundo os indígenas, Enauene e Naué. Então, para eles, na verdade, as onças, os animais da floresta, na verdade, são parentes deles, né? Que quando morreram, tá certo, voltaram na forma de animais. E aí, o que eu quero mostrar com essa transparência é que a gente trabalha, como eu falei para você na definição, sobre determinado contexto cultural, tá? Então, a onça, ela pode ser gente, sim. A gente trabalha na cultura, no aspecto cosmológico desse grupo aí. Se você trabalhar nele, animal é gente. Então, nada é absoluto, não dá para negar muita coisa, não, tá certo? Tudo é muito relativo em relação ao contexto cultural que a gente está trabalhando, tá? Então, pode ser gente, ou pode ser gente, tá? E aí, uma outra relação muito importante que foi estabelecida com os animais foi a laboral, que é de transporte, né? De carga. O ser humano, quando começou a desenvolver essa atividade, também foi um progresso muito grande, né? Então, começou a economizar energia para outras coisas, deixando a carga para os animais, né? Então, é um outro tipo de relação muito importante e foi evoluindo ao longo do tempo, né? E a gente vê hoje muito comum aqui seria o burro, né? Que é o jumento sendo utilizado, e esse jumento está desaparecendo. Alguém saberia dizer por que eles estão desaparecendo? Quem é que está substituindo os burros? Não sabem? Então, ó, a moto, né? Então, antigamente todo mundo tinha o jegue, hoje em dia todo mundo quer ter uma sua moto. Os preços baratearam bastante, tá certo? E você vai ver, é muito comum isso no interior. Tá? Onde existia o jumento, o jegue para o transporte humano, para carregar coisa, agora é moto. Né? E eles estão sendo, inclusive, abandonados. Né? Não existe política de manejo para isso, então muitos estão sendo levados, são abandonados ou levados até para o abate também. Eu já vi alguma coisa de exportação para a China, mas isso aí é uma outra conversa. Tá? Nas artes também, como eu mostrei para vocês, as pinturas rupestres, talvez a primeira representação artística em relação aos animais tem sido essa daí, e aí ela vai ficando complexa também ao longo dos séculos, passando aí você já vai ver um cefalópodo, uma lula, um polvo, não sei, sendo representada numa jarra micênica, né? 1400 a 1300 a.C., e aí vai evoluindo, como eu falei para vocês, vão se transformando, aí já é o nascimento da Vênus de Botticelli, um quadro extremamente famoso, tá certo? E aí você vai ver a Vênus no meio de uma concha, né? De bivalve. Por que será que ela está no meio de uma concha de bivalve? Porque é o símbolo da pureza. O que é que tem no meio da concha de bivalve? A pérola, não é isso? Então, assim, os animais também são representados na arte. Essa daí, será que você já ouviu falar nisso? Chamada zooterapia? Zooterapia seria a utilização de partes animais, tá certo? Na medicina tradicional, medicina popular, no tratamento, não vou dizer nem da cura, vou dizer no tratamento de enfermidades, né? E aí a gente vai ver vários exemplos, né? E aqui, inclusive, no Nordeste, dos mais famosos, aqui, deixa eu ver, o pênis do tigre, né? O pênis do tigre, na medicina chinesa, é uma coisa caríssima, quer dizer, né? Mas por que será? Para que serve, na verdade? Eu acho que o pó se faz a partir do tecido do pênis do ressecado, lógico, né? Do tigre. É porque o tigre, na verdade, é o símbolo de potência, né? Então, lá na medicina tradicional chinesa, se faz essa analogia, tá certo? Entre potência do tigre e potência sexual também, né? É controversa, é muito controversa, porque isso diz respeito a muita conservação de muitas espécies, mas é um traço cultural importante, tá? Mesma coisa é o chifre do rinoceronte. Qual é a forma
do chifre do rinoceronte? A forma fálica, não é isso? Então, certamente, como ele tem uma forma fálica, tá? O pó do chifre do rinoceronte também seria utilizado como afrodisíaco, né? E aí a barbatana de tubarão, o cavalo marinho também. Cavalo marinho tem muito aqui. Se for no centro de abastecimento, aqui aí em Feira de Santana, é super comum você encontrar em algumas lojas cavalos marinhos para fazer chá, para um monte de coisa, inclusive para asma, né? Estrela do mar é possível também, tá certo? Então, muitas espécies são trabalhadas com muita polêmica, a gente pode, muita controvérsia nessa utilização, mas tem uma base cultural importante. Inclusive, a medicina ela tem uma base muito forte nessa utilização de partes animais. A medicina moderna, inclusive, tá? Então, essa figura aí mostra, é um exemplo disso. Captopril, que é um medicamento para hipertenso, essa figura diz, você conhece alguém que utiliza esse medicamento? O captopril foi desenvolvido a partir de uma substância do veneno da jararaca, né? Então, ele fala assim, então compreendam a importância da conservação desses animais. Então, boa parte dos medicamentos ou desenvolvidos, tá certo? Eles tiveram alguma origem biológica, inclusive animal, tá? Então, o que a gente acha que é uma ignorância utilizar partes de animais, a nossa medicina, vários medicamentos, eles foram criados a partir desse conhecimento tradicional de utilização de partes de animais e de plantas, tá? É isso. Na medicina se utiliza para outras coisas também, tá certo? Você vai ver são imagens bem bonitas, na verdade, isso mostra assim a importância dos animais no tratamento sejam de velhos em asilos, tá certo? Fazendo companhia em crianças com deficiências, com problemas mentais, inclusive, tá certo? A interação com os animais, o carinho mútuo, na verdade, não só dos animais com os seres humanos, dos seres humanos em relação aos animais, ela já foi comprovada, tá certo? Que traz muito benefício para o tratamento dessas enfermidades ou desses estados enfermos, tá? Então, é uma interação, não deixa de ser medicinal também, né? E aí, o nosso bom e velho churrasco, né? Quem é que gosta de churrasco aí? Quem é que não gosta de churrasco aí? Theo, com certeza gosta, né? Mas tem um monte de coisa envolvida nesse churrasco aí, nosso, de cada dia, né? Enquanto a gente faz churrasco aqui, tá certo? Tomando uma brama, tá? Na Índia, as vacas, tá certo? Elas são tidas como sagradas, né? Então é uma questão cultural extremamente interessante, né? Enquanto a gente come carne tomando brama, tá certo? Lá, na verdade, os hindus, eles têm uma relação religiosa com essa carne, né? Então, vocês nunca chamem, tá certo, o hindu para comer um churrasco na casa de vocês, embora nem todos os hinduístas, tá certo? Eles acreditem, na verdade, que a vaca é sagrada, né? É interessante você ver como as coisas vão mudando, né? Então, assim, eu vi esse site hoje de manhã na internet, como pode a Índia ser o país que mais carne de vaca exporta se as vacas elas são tidas como sagradas? Nem toda a Índia, tá certo? Nem todo local da Índia as vacas são sagradas, tá certo? E nem a diversidade cultural da Índia é muito grande também, então existem muitas religiões dentro da Índia que a vaca não é tida como sagrada, né? Inclusive, eu vi nesse outro site aí, as vacas estão perdendo status de sagradas na Índia, porque, segundo esse site aí, que é um pouco duvidoso, porque esse site é um pouco duvidoso, certa a origem dele, olha o nome dele, Coisas do Campo. Então, tudo que for ligado ao agronegócio, a gente tem que ficar com o pé atrás, né? Mas ele fala umas coisas interessantes, ele diz assim que a fome e a pobreza, inclusive, está fazendo com que se mude alguns hábitos, mas eu não sei se dos hinduístas mesmo não, tá certo? Tem pessoas de outras religiões lá, tá certo? Que utilizam a vaca, inclusive contrabando, tá certo? Lá eles exportam muito búfalo. Búfalo não é sagrado, as vacas sim. Por que é sagrada? São várias crenças. A vaca seria símbolo da abundância, mas também seria o transporte de alguns deuses hindus
E é por isso que eles também são considerados sagrados. Mas tudo muda, tá certo? Tudo está se transformando, né? Tudo se transforma. Algumas coisas mais lentas do que outras, mas é possível que daqui a um tempo, muito tempo, tá certo? Acho que as vacas elas possam, não vou dizer deixar de ser sagrado, mas essa sacralidade pode ser diminuída. Não sei. Né? E comer carne faz parte da cultura, não faz parte? Faz parte da cultura do povo. Né? Também o sacrifício de animais também faz parte da cultura de determinados povos. Né? A gente, geralmente, quando olha uma imagem, no geral, quando se olha uma imagem dessa, a gente tem um certo preconceito. Oxa, que horror! Sacrificar animais para entidades espirituais, isso é um absurdo, tá certo? Mas a gente, na verdade, faz coisas talvez até pior. Eles fazem de vez em quando isso, a gente todo dia, a grande maioria das pessoas se alimenta de carne, né? Carne bovina. E quem faz mais mal, na verdade, essa alimentar, é fazer esse sacrifício, tá certo? Que são pontuais, ou a gente se alimentar absolutamente todo dia de carne bovina, né? E vocês sabem de onde é que vem a carne que vocês estão comendo todo dia aí? Você sabe da cadeia produtiva? Quais os males que a cadeia, na verdade, da pecuária causam, os problemas que causam aos seres humanos, mas também ao planeta como um todo? Aí são os exemplos, né? O pum da vaca, na verdade, com metano, a liberação dele ajuda a destruir a camada de ozônio, né? Então, você fala aqui, 18%, estudo divulgado pela Agência de Agricultura e Alimentação da ONU mostrou que a pecuária é responsável por pelo menos 18% das emissões de gases causadores de efeito estufa. Vocês sabiam disso? Que o pum da vaca é prejudicial? E a vaca precisa pastar, né? E aí, para transformar a pastagem, tem que transformar a paisagem natural. Então, muitas das florestas elas estão sendo devastadas, certo? Para se transformar em pasto, né? Então, assim, e aí? Quem traz mais malefício? É aquele sacrifício aí? A gente tem tanto preconceito, tá certo? Ou esse sacrifício que é feito diariamente com um impacto muito maior? Né? Aí é um gráfico mostrando a quantidade de litros gerados, tá certo? Litros de água gerada para produzir 1 quilo de alimento, né? Então, um cafezinho, não só 1 quilo, um cafezinho precisa de 130 litros de água. 1 quilo de milho, 1.220. 1 quilo de soja, 2.145 litros de água. Agora, 1 quilo de carne, 15.400 litros de água. Né? Então, assim, numa crise hídrica que a gente vive, tá certo? Imagina o que é, qual é o consumo de carne na pecuária ao longo de um ano, tá? Então, tudo isso são impactos, né? Que a gente precisa, de certa forma, também ter em mente na hora de olhar ou criticar qualquer outra forma de utilização de animais, né? Uma outra forma, bem cultural, assim, que as pessoas, muitos gostam, outros não, tá certo? Seria a vaquejada, né? Nas minhas disciplinas eu faço enquete, quem é a favor, quem é contra, acho que 90% diz que é contra, né? Bem, a gente é contra, por quê? Mas por que é contra? Não, porque o homem não tem direito de maltratar o animal, de derrubando isso aí. O que eu posso adiantar, pouquíssimos morrem, tá certo? Realmente eles podem se machucar, é ruim, realmente, se machucar, mas pouquíssimos morrem, tá bom? Então a gente questiona muito esse tipo de coisa, mas a gente fecha os olhos para o tal, por exemplo, do baby beef. Você sabe o que é um baby beef? Baby beef é um bezerrinho bem pequenininho, tá certo? Quando nasce, ele é enclausurado numa uma gaiola, de preferência que não dê para eles ficarem em pé, tá certo? Eles ficam deitados. Por que para não ficar em pé? Porque se ficar em pé, vai enrijecer os músculos, a carne vai ficar dura. Então, basta deixar ele deitado, tá certo? Enclausurado dentro dessas gaiolas, ele fica deitadinho, não se mexe muito, a carne fica macia e é uma delícia nas melhores churrascarias do país. Então, baby beef, a gente come, quem cara fala, né? Muita gente come baby beef, tá certo?
mas não se importa com o baby beef, mas na hora da vaquejada, nossa, é um absurdo. Deixa de ser. Tá? É isso aí, na verdade, eu ainda prefiro a vaquejada, na verdade, o ato em si, do que as festas que acontecem. Mas calma, isso aí também é do gosto de cada um, tá? E aí a gente vê na televisão, né, fica chocado com a queima da Amazônia, que a gente viu recentemente as queimadas, o mundo inteiro, né, se colocando contra. A gente vai ver a destruição do cerrado, a queimada também do cerrado, a substituição pela soja, tá? Então, todo mundo é contra, é um absurdo, mas a gente precisa, na verdade, passar ainda muito por cima disso, tá certo? Da nossa hipocrisia, nossa incoerência, tá? A gente é contra as queimadas da Amazônia, a destruição do cerrado, mas, ao mesmo tempo, a gente come carne, né? Então, é uma incoerência, porque a destruição do cerrado foi toda em função da soja, quase toda em função da soja e da pecuária, principalmente a destruição, pela soja e a pecuária é indireta essa relação, né? Porque será 70%, 80% da soja produzida vai ser utilizada na, na produção de rações para os animais, tá certo? Então, como a gente está comendo carne, a gente está fazendo parte dessa cadeia aí, né? Então, a gente precisa lidar um pouquinho isso, tá certo? Com essa nossa incoerência e nossa hipocrisia na hora de criticar as coisas, né? O que é que tem que fazer? Tem que parar com o consumo de carne? Vocês precisam ser vegetarianos? Não. Eu só quero que vocês podem continuar comendo carne, tá certo? À vontade, tá? Mas é interessante a gente comer com essa consciência, né? Hoje em dia está comprovado já que quando a gente diminui a quantidade de carne, esse impacto já é muito maior. Então, assim, será que a gente precisa comer carne absolutamente todo dia? Não sei, eu acho que não. A gente precisa de carne, proteína? Precisa? Será? Minha esposa ela é vegetariana, nunca comeu carne na vida dela, 40 anos, nunca comeu carne na vida dela. Meus filhos nunca comeram carne, são pequenos, nunca comeram carne, eu estou há 4 meses sem comer carne, praticamente. Eu nem compro mais carne aqui para casa, mas gosto, tá certo? Eu gosto. Eu gosto por quê? Porque eu não consigo enxergar, na verdade, o boi no prato, o boi no bife, tá? Eu quando como bife, penso em outra coisa, no sabor e tudo, mas eu não consigo enxergar. Minha esposa, ela vê o boi no bife, e aí não dá para ela, né? Então, assim, pode comer carne? Pode, não precisa virar vegetariano? Não precisa, tá certo? Mas a gente tem que fazer isso, tá certo? Sabendo o que tem por trás, tá? Que eu acho que é um pouco de a gente lidar com essa incoerência, com essa hipocrisia na hora de criticar coisas que são muito menos sérias do que a gente faz, imagina, tá bom? A gente pode discutir um pouquinho sobre isso depois, né? E essa interação trófica, ela, como eu falei para vocês no início, ela vai tornando cada vez mais complexa, né? Na pré-história, vocês vão ver aí com fogo, mas ela começou antes do fogo, na verdade, se comia carne crua, né? E hoje em dia, os séculos foram passando, e hoje em dia a complexidade das comidas, tá certo? Vão ficando cada vez mais requintadas, né? E, como eu falei para vocês, então vai evoluindo à medida que a cultura vai evoluindo também, vai se complexificando à medida que a cultura vai se complexificando, tá certo? Então, você vai ter aí anéis de lula, frango, peixes, tá certo? Aí a mariscada baiana, né? Vocês gostam de mariscada baiana? Gostam? Eu não gosto, não. Mas é isso, cada um tem seu gosto, né? Eu acho bem questionável esse mariscada baiana, viu? E um outro aspecto muito interessante que eu falei, vocês começam lá atrás, né, a questão da domesticação, né, hoje em dia não é mais nem domesticação, é petização, né, os pets, né, que é uma relação extremamente forte com os seres humanos e desenvolvida ao longo de milênios, né. A gente vai ver aí essa figura lindinha, essas figuras lindinhas de dois filhotes abraçando, né, uns exageram, tá? Então, você vai ver isso daí. Aliás, o exagero ele está ficando cada vez mais comum, né? A gente nessa foto aí a gente vê um velório de cachorro, né? Assim, eu não questiono a tristeza que as pessoas têm, tá? Mas eu acho que essa está gerando um certo exagero, tá certo? Essas relações com os pets, mas
não sou eu para julgar, essa é uma opinião minha. Eu lembro uma vez que eu conto isso na aula de etnozoologia, eu fui levar uma cadela que eu tinha no veterinário, e aí a veterinária disse assim, fica aqui com o papai. Aí eu disse, papai não, eu tenho filho, né? Aí ela fez, não, mas a gente fala, não, a gente fala errado, né? Não é, sou papai, ele é meu animal de estimação, adoro, tá certo, um carinho do nada, mas não é meu filho, não. E a gente está cada vez mais, é um processo conhecido até como humanização isso, tá certo? Uma humanização dos pets, né? Mas você vai ver diversas formas de humanização, festa de aniversário, festa de casamento, lua de mel, sei lá. Uma vez eu fui na casa de uma senhora lá na Paraíba, ela foi mostrar o álbum do cachorrinho dela, né? Então, no início eu achei até um pouco engraçado, mas depois ficando até um pouco com dó dela, né? Aí ela mostrava foto do aniversário da cachorra, e a cachorra lá na mesa, todo mundo ao redor com um chapeuzinho de papel, sabe? Com bolo na frente, bolo, né? E aí mostrava as fotos. Aí quando ela foi no parque de diversão, aí a cachorrinha lá no, no carrossel, né? Aqui, a roupinha, o uniforme do Palmeiras dela, uma cachorra vestida de palmeirense. Assim, é um negócio um pouco exagerado. Então, deixou de ser engraçado naquele momento, porque eu enxerguei muita solidão, na verdade, a carência daquela senhora. Sei lá, eu acho que as pessoas têm o direito até de externar, de se relacionar com os animais da forma que achar melhor. Eu, particularmente, acho que está rolando um certo exagero, mas também só eu. Não estou dizendo que não tem, não precisa ter amor, não tem, sim, tá certo. Quando a minha cadela morreu, eu chorei pra caramba, tá certo. Recentemente, o cachorro, o São Bernardo do meu sogro, faleceu também. Eu senti muito, né? Chorei também. Então, assim, eu não estou questionando o amor aos animais, não, tá? Mas a humanização realmente é questionável. Essa figura aí, na verdade, foi a figura mais, como é que se diz, mais agradável, tá certo? Que eu consegui na internet para um fenômeno que é mais comum do que a gente imagina, que é a tal da zoofilia, que é a interação, a interação sexual entre animais e seres humanos, tá? Então, não se espantem, que era muito mais comum, sobretudo nos interiores, tá certo? O que a gente pensa, tá? É um tabu falar sobre isso, mas quase ninguém assume, na verdade. Mas aqui ali encontrei, ó. Como é que encontrei o cara? O cara disse: o caso do homem que mantinha relacionamento com jumento repercute no sul do Ceará. É um corajoso, cara. Esse cearense é um corajoso, viu? Porque você assumir isso, o pai ficou sabendo. A história é o seguinte: o pai ficou sabendo e ficou muito puto, tá certo? E vendeu a jumenta, né? Escondido do filho, vendeu. O cara foi bater na polícia, denunciar o pai, tá certo? Foi atrás, não lembro do desfecho, mas o cara realmente tá certo? Precisa ser muito corajoso ou muito burro, na verdade, né? Mas, ou seja, essa é uma das poucas casos que eu já vi, né? As pessoas assumem isso, mas por baixo do pano tem muita coisa, e a interação sexual, chama também de bestialismo, zoofilia, é maior do que a gente pensa. Se você jogar na internet, eu nem sugiro, viu? Que umas figuras bem, umas fotos bem horríveis, bem baixo astral, tá? Mas é mais importante que a gente pensa e é um tipo de interação com os animais também, tá? Há interações lúdicas, como a pesca subaquática, a pesca esportiva também é uma coisa muito forte, né? Hoje em dia foi se desenvolvendo, antes era uma coisa por, por necessidade, hoje em dia virou realmente uma diversão, é uma atividade, uma relação do tipo lúdica, tá? Caça também, por mais questionável que seja, tá certo? É uma atividade lúdica, mas também econômica, ela é também trófica. Muitos povos ainda se utilizam da caça, tá? Tivemos uma mesa redonda agora no simpósio do mestrado em Ecologia e Evolução, falando sobre isso, tá certo? Bem interessante. Então, a caça ela é muito importante, por mais que seja questionável. Questionável, até o questionamento a gente precisa ter cuidado, tá certo? Para ser feito. Essa daí eu acho bem questionável, porque ela é desportiva, né? Mas você vê um índio que mata um macaco para comer,
não pode ser tão rigoroso assim, né? Interessante que fosse o contrário, né? Os animais, seres humanos voando e o pato aí com esse ritmo. Zoológico, tá certo? É outra uma interação com os animais de tipo lúdica, muito interessante, questionável para alguns, tá certo? Eu, particularmente, não gosto muito de zoológico, mas eu levo os meus filhos, eu já levei 2 filhos, vou levar a terceira também, porque não deixa de ter sua importância, tá certo? De você, por mais que o ambiente seja triste, para mim, para eles, é de encantamento com os animais, isso é uma coisa bacana, você se encantar com animais, né? Foi no zoológico, por exemplo, que eu vi pela primeira vez uma ararajuba, que é um psitacídeo, um papagaiozinho amarelo com as pontas das asas verdes. Eu vi isso lá no Museu Guild, em Belém. Eu fiquei encantado. Isso já tem mais tem uns 30 anos e eu não esqueço dessa cena de encantamento. Né? Assim, tem um papel por trás do zoológico de tratar animais de tráfico, que são capturados, transações ilegais. Então, os zoológicos tem um lado muito interessante. Eu não gosto muito pela coisa do enjaulado, mas reconheço que tem um lado bacana por trás disso também. Tá? Mas é do tipo lúdico também. Esse hábito é muito questionável. Isso aí, eu não gosto, tá certo, de criar passarinho, mas é muito forte também na cultura, sobretudo aqui no Nordeste, tá? É comum cada vez mais, eu já vi de manhãzinha cedo, as pessoas levam o passarinho para tomar banho de sol, mas não é para tomar banho de sol, é uma coisa de... Eles levam para que eles escutem o som da natureza para melhorar o seu próprio canto, né? O seu próprio lamento, o seu próprio choro, como mostra bem essas figuras aí. Questionável, mas existe de forma, tá? Muito bacana que está crescendo cada vez mais no mundo inteiro e aqui no Brasil também, que eram os clubes dos observadores de aves, né? São programações, pessoas visitas ao ambiente natural para observação e fotografia de pássaro. Isso é muito comum na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá, tá? E aqui, como vocês podem ver nessas duas de baixo, tá certo? São duas propagandas de turismo de observação de aves que está cada vez mais forte por aqui. Né? Então, assim, animais como símbolos de manifestações culturais, como pesca, como festas. Tá? Você vai ver aí a festa do peixe, não estou vendo aqui no Tramandaí, tá certo? Acho que Santa Catarina. Você vai ver a festa da tainha também, em Bertioga, em São Paulo. Você aqui na Bahia você vai ter em várias localidades a festa da ostra, a festa do marisco, ou seja, é uma manifestação cultural baseada na relação com os animais. Então é muito comum também, tá? Festa é cultura também, né? E aí você vai ver um monte, essa daí eu posso dizer de cadeirinha, que eu já fiz muito isso, na verdade, com relação com os moluscos, lúdico, tá? Que é colecionar concha, que é um hábito muito comum. O molusco foi minha primeira paixão zoológica, na verdade, e foi muito baseado em coletas de concha também, pelas praias, né? E aí muitas dessas terminam virando artesanato, que não foi o meu caso, né? Aí você vê uma coleção malacológica aí. E uma outra muito interessante também em relação com o ser humano, que é a simbológica, ou a simbólica, né? Ela diz muito, a gente vive numa verdadeira selva de pedra, cheia de animais na cidade, e a gente nem se dá conta disso. Por exemplo, no caso, esse corcel negro aí, o símbolo de quê? Da Ferrari, né? Por que será que a Ferrari utilizou esse cavalo? Por causa da potência, né? Um cavalo, pela beleza, na verdade, da força de um cavalo, e atribui essa força, essa beleza a um carro, é uma coisa interessante, tá? É um marketing muito interessante, né? E você que se aproveita, uma vez eu vi um Fiat Uno vermelho com um brasãozinho da Ferrari na lateral, eu falei, nossa, deu dó, cara, isso é aquela pessoa assim, poxa, não posso ter uma Ferrari, mas eu tenho meu Unozinho, né? Mas é de cada um também, né? E a gente vive nesse outro, daí o símbolo da WWF, né? O panda, por que será que se utiliza o panda, se utilizou o panda para esse fundo mundial para a fauna selvagem? Por que será? Qual é a palavra que define ele? Fofo.
o panda é fofo, na verdade. Isso atrai as pessoas, né? As pessoas podem não saber nem quem é WWF, mas já viu essa figura. Isso atrai, tá? Então, assim, se utiliza, na verdade, essa relação emocional, tá certo? Para atrair para sua causa. Certamente, se o WWF utilizasse a barata, tá certo? Para o seu símbolo, não ia dar tanto ibope assim, né? E a gente vê também o símbolo da Shell, né? Para quem não sabe, Shell é concha em inglês, um posto de gasolina aí, a indústria petrolífera, né? Utiliza a concha de animal como seu símbolo, né? Eu não sei o porquê disso, mas eu sei que Shell, se você tirar o S, fica Hell, que é inferno, né? Então, essas petrolíferas, elas estão mais que o inferno mesmo, tá? A Antártica, né? Tem gente que não consegue enxergar dois pinguins aí nesse símbolo da Antártica, né? Eu não consigo enxergar outra coisa a não ser os dois pinguins. Mas é aquela coisa da cerveja gelada, tá certo? O nome também. Então, é uma marca forte, né? O Mustang é a mesma coisa da Ferrari, né? O símbolo do cavalo do Mustang, até da Ford também. E aí, assim, usando dessas características animais, tá certo? É muito comum a utilização de animais, hoje menos, tá certo? Na propaganda. Como essa aí que existia antigamente, que é do Nestlé, um urso polar, eu nem consigo, acho que ele é meio apimentado esse daí, tá certo? Soltando fogo, de extremo mau gosto hoje em dia. Acho que jamais faria isso, uma vez que o urso polar ele está ameaçado de extinção, né? Mas você vê que é comum ainda de vez em quando. Essa do cachorro aí, essa daí é uma das propagandas mais bem feitas que eu vi na minha vida, tá certo? Essa é da época que eu era menino. É de amortecedor COFAP, era um bacê, tá certo? Que é utilizado como animal propaganda, né? Então, assim, não fique no mato sem cachorro, use tubo, gás, COFAP. Olha, eu não sou muito ligado em mecânica, não. Assim, eu acho que eu só sei dois tipos de amortecedor, tá certo? Monroe, tá certo? E COFAP. Por quê? Porque esse COFAP, ele, desde a minha infância, tá certo? Habitou o inconsciente, eu não sabia nem o que era amortecedor direito, mas era tão interessante, tão bonitinha essa propaganda, tá certo? Que ficou. Então, é um exemplo de propaganda muito bem feita, em que você utiliza, na verdade, a beleza, o carinho, o carisma animal, tá certo? Para vender um produto, né? Mesma coisa do tigre. Aí, hoje em dia, o tigre da ESSO está sendo menos utilizado, mas antigamente tinha brinquedo, tá certo? De tigre da ESSO para as crianças, os pais realmente compravam ou davam para os filhos, tá? Outra relação simbológica, tá certo? Com os times de futebol, né? Tem vários animais, urubu, papagaio, o leão do Vitória, né? O galo do Atlético, a raposa do Cruzeiro, tá certo? Ou seja, vários animais são utilizados como símbolo de time de futebol, tá? Uma verdadeira fauna futebolística, tá? A mais interessante, na verdade, talvez mais interessante, não, mas mais curiosa é a do Santos, que o símbolo do Santos é um peixe, mas colocam a orca como uma baleia, que na verdade não é baleia, né? É um cetáceo, mas que não é considerado baleia. Então, é quase um tratado de zoologia, essa simbologia aí, tá? Mas é bem forte também, a gente às vezes nem percebe muito isso, né? Outro símbolo, talvez nunca ninguém tenha prestado atenção nisso, as quatro conchas de vieiras, tá certo? No símbolo da UFES. E vocês percebem nessa concha mais em cima, tem uma pérola, significa, sabe o quê? Alguém sabe? Nossa Senhora Santana, é o símbolo da pureza. A mesma coisa como a Vênus de Botticelli, ali, o nascimento da Vênus, que significa a pureza. Essa pérola aí faz referência a Nossa Senhora Santana, a avó de Jesus, símbolo da pureza, tá? Simbólico importante também, né? No caso, a pomba da paz, tá? Um símbolo extremamente forte, né? Mas tem que ser branca, né? A cobra com símbolo da medicina, mas também símbolo da sabedoria, tá? É muito forte também isso. E, nossa, e a cobra sofreu, tá certo? Por causa disso, né? Essa associação com Adão e Eva, com o demônio tentando Eva e com a maçã, essa história do Gênesis, para a cobra foi bem ruim, tá certo? Na simbologia até hoje as pessoas têm essa
essa visão ruim de cobra na maior parte das vezes, né? Então, bem forte também. É tão forte a relação, na verdade, com os animais. Você vê, existe um canal, não, acho que tem mais de um canal, que é 24 horas só sobre animais, né? E o símbolo aí, no caso, seria um elefante, que é o Animal Planet, né? Então, por que será que tem um canal que é 24 horas, né? Porque as pessoas assistem, as pessoas gostam, as pessoas têm uma atração por animais, né? Aliás, essa atração, inclusive, tem um biólogo muito famoso, Wilson, tá certo? Ele diz que ele tem uma teoria que é da biofilia, que o ser humano ele tem uma relação inata, não é relação, como é que eu posso dizer? As pessoas já nascem, na verdade, com a propensão a se relacionar com os seres vivos. Segundo ele, ou seja, é genético, a gente já nasce com essa propensão, tá? É uma teoria. Ainda não acharam o locus gênico, que gene é esse e tudo, mas é uma teoria, tá? E o Wilson é um dos maiores biólogos da atualidade, tá? Uma outra forma lúdica, tá certo? Os filmes, né? Não sei se vocês já perceberam, cada vez mais frequente os filmes em que os animais aparecem. Por que será? Primeiro porque a gente sabe que atrai, né, não só as crianças como os adultos também, né? Eu mesmo já assisti Procurando Nemo 487 vezes com meus 2 primeiros filhos e falta mais uns 158 aí da minha filhinha que está com 2 anos ainda, que não tomou gosto ainda, mas vai, né? E eu vou lá, e eu gosto muito, inclusive, né? Mas por que fazem tantos filmes? Porque vende, as pessoas assistem, as pessoas pagam para assistir. Então, isso é um negócio que vale milhões e milhões de dólares, certo? Então, não fazem porque é bonitinho, não. Eles fazem porque dá muito dinheiro, tá? Filmes bem interessantes, bem bacanas também. Por outro lado, existem filmes, tá certo, que acabam, tá certo, com a fama de determinados animais, né? Então, esse primeiro aí, o Jaws, que seria tubarão, né? Se a gente pudesse dividir a história dos tubarões em dois períodos, seria antes e depois de Spielberg, que foi o diretor que fez esse filme. Ele acabou, fez um desserviço, na verdade, a imagem do tubarão como um animal sangrento, um animal sanguinário, sangrento não, sanguinário, do mal até, tá certo? As pessoas têm medo de tubarão, muito em função, pode até ser os que se alimentam só de invertebrados, mas as pessoas têm medo, tá? E eu lembro quando eu era pequeno, na verdade, a gente ia todo final de semana para a praia, eu devia ter uns 4, 5 anos, quando passou esse filme pela primeira vez, e eu lembro de um medo, sabe, de ir para a praia, onde eu era uma criança, eu ficava na água até o joelho, tá? E tive medo de tubarão por causa desse filme. Então foi um desserviço muito grande, né? E o primeiro ainda foi bem feito, outros foram feitos. Eu assisti, acho que o 4, assim, uma das coisas mais bizarras que eu já vi até hoje, assim, né? Teve uma cena lá em que o tubarão sai atrás do mergulhador, né? E o mergulhador com medo, aí entra dentro de uma caverna submarina. Aí o tubarão tenta entrar, não cabe, porque ele é maior do que a entrada da caverna. Aí sabe o que ele faz? Ele disse, já que eu não posso comer você, certo? Você vai ficar preso aí dentro. Começou a bater na entrada da caverna para desabar as pedras, as rochas, e o mergulhador ficar preso lá dentro. Então o bicho não era mais nem era assassino hipernóstico, né? O bicho era ruim, tá? Então, assim, foi um desserviço de fato a figura dos tubarões que até hoje sofrem com essa imagem negativa. Ele não é assassino, ele é predador de topo, predador fantástico de topo, né? Mas não é assassino de jeito nenhum. A mesma coisa da orca, tá certo? Que a orca, a baleia assassina, que nem baleia é, né? Assassino. Esse filme também foi um negócio, esse eu vi no cinema, né? Se vocês sabem, eu vou contar porque é um filme muito antigo, tá certo? Em que um pescador de baleia mata uma fêmea, na verdade, que está grávida, e quando ela puxa, ele vai içando para dentro do barco, a fêmea aborta e o marido, o macho, na verdade, o companheiro da baleia, assiste essa cena. Pronto. E para quê? Vou me vingar desse cabo até. Eu não lembro nem direito como foi a história, eu sei que ele conseguiu. A baleia conseguiu fazer um incêndio numa casa fora da água. Eu nem sei como aconteceu, mas ele perseguiu o cara até o final do filme e matou o cara. Né?
Então, assim, a orca, ela assassina e vingativa também, viu? Outro de serviço também, tá? Mas é muito comum isso, inclusive, eu tive uma vez no Canadá, lá tem um passeio para você ver a orca, e eu fiquei surpreso, que apresentava a orca como baleia assassina, num país que é dito como um dos maiores índices de respeito, tá certo, para os animais, mas lá eles também taxam as orcas como baleia assassina. Não são assassinas, são predadores, tá? Marley e eu, tá certo? Quem viu esse filme, quem já leu esse livro, eu vi o filme e li o livro, chorei nos dois, tá certo? Então, o meu sonho era ter um labrador, até o dia que eu li esse livro e que realmente não dá para ter um labrador porque não é um cachorro normal, embora seja lindíssimo, né? Então, assim, é uma história de amor muito bacana, muito bonita, tá certo? Entre os seres humanos e o cachorro, tá? Ou seja, isso aí, na verdade, são algumas. É possível trabalhar com muito mais coisas dentro da etnozoologia, tá? Então, assim, dentro dessas relações, desses tipos de relação, o que você pode trabalhar? Quais são as cenas culturais? Você pode trabalhar a etnologia na caça, na pesca, na mariscagem, nos extrativismos, nas feiras livres, as pessoas que vendem, tá certo? Nos mercados, na pecuária, ou seja, é possível você trabalhar em várias cenas culturais, né? Trabalhar o que dentro dessas cenas culturais? Taxonomia, classificação, ecologia trófica, etologia, cozoneamento, fenologia, morfologia, fisiologia, zooterapia, como eu falei, biogeografia, até conflitos socioambientais é possível você trabalhar dentro da etnozoologia, tá? Quem você trabalha? Você trabalha com populações humanas, né? Podem ser tradicionais ou não, né? Então pode ser índios, quilombolas, caçadores, pescadores, marisqueiras, caiçaras, raizeiros, vaqueiros, curandeiros, universitários e populares em geral, ou seja, a etnozoologia, as relações entre os seres humanos e os animais. Então, qualquer ser humano é passível de se relacionar com os animais e qualquer ser humano é passível de ser alvo também de um trabalho de etnozoologia, tá? E por que trabalhar com etnozoologia? Né? Mesmo, como eu falei para vocês, é dentro de um contexto cultural. Muitas vezes essas culturas tradicionais elas ah, não utilizam a escrita, na verdade, não tem registro escrito. Então, quando você divulga, tá certo, uma interação cultural, tá certo, você está divulgando aquela cultura também. Então, valoriza também, né? O entendimento da questão ambiental, a gente fala muito da questão ambiental, mas não dá para trabalhar a questão ambiental sem colocar o ser humano dentro dela, tá? Então, trabalhando na etnozoologia, você permite que você tenha um entendimento mais claro, tá certo, da questão inclusive da sustentabilidade, seja lá o que isso significa. Complemento para a ciência, tá? Boa parte dos conhecimentos tradicionais ou populares, eles podem representar uma contribuição para o conhecimento científico, tá? Se vocês, não sei se vocês sabem, mas parte da zoologia da botânica, o conhecimento que a gente tem de zoologia e botânica hoje, muito disso se deve, tá certo? Aos conhecimentos tradicionais de lá atrás, tá? O ensino de ciências também, hoje na licenciatura, inclusive da UF, muito legal isso, tem se trabalhado muito com multiculturalismo, tá? Você vê a visão que as pessoas têm, tá certo, dos animais, para se trabalhar conteúdos dentro das disciplinas, pode ser usado também, e outras possibilidades de trabalhar também, ok? Bem, então é isso, né? Etnozoologia dá para viajar muito, tá? Mas são viagens, não é de doideira não, tá certo? São viagens bem racionais, tá certo? Com rigor, tá? Ninguém aqui está fazendo doidice não, é tudo dentro de rigor, é um estudo científico, tá certo? Com método, tá? Eu digo viagem nesse sentido aí, porque tem muita subjetividade, a gente está acostumado a muita objetividade dentro da biologia e nas etnos, as ideias, a subjetividade, ela é muito forte. Então, a gente trabalha as subjetividades, não é coisa de doido, não, tá certo? É tudo isso com método e é tudo isso ciência, ok? Bem, então, para finalizar, eu gostaria de dedicar essa fala para minha queridíssima amiga Celeste Cel, tá certo? Foi a primeira diretora do Museu de Zoologia, tá certo? Que hoje ela está aposentada, não sei se ela está aí para assistir. Se não tiver alguém que conhecer, encontrar com ela, diga que eu dediquei para ela mais uma vez essa minha fala, tá bom? E também para o meu eterno orientador e meu amigo, professor José Geraldo Marques, Zé,
né, que sem dúvida foi professor aposentado da UFES. Alguns de vocês tiveram aula com ele, é um privilégio ter sido orientando dele, aluno dele, tá? E amigo dele, que ainda sou. Tá? Certamente é uma das pessoas, é o maior etnozoólogo do Brasil, não tenho a menor dúvida em relação a isso. Tá? Um dos maiores etnocólogos do mundo também. Tá bom? Bem, então eu deixo vocês aí, agradeço a presença de vocês. Eu coloquei esse filme que eu achei muito bonito também, vocês já devem ter visto, As Aventuras de Pi, que faz uma análise muito interessante, tá certo, das relações com os seres humanos e os animais, de uma forma que os animais eles simbolizam determinados sentimentos humanos. É um filme muito bonito, tá? E fácil de ser trabalhado também em etologia. Então é isso. Valeu, brigadão. E aí a gente está aberto para comentários, perguntas. Tudo bem aí, Theo? Tudo bem, Franzé? Voltei. Muito obrigado pela palestra e parabéns, cara. Eu Obrigado. vou esconder a tela aqui para ficar nós dois aqui. Eu vou pegando as perguntas no chat, tá? Enquanto pra gente responder aí, Ok. para tu responder, viu? Vou jogando elas na tela, tu me diz se tá vendo certinho aí. Celeste não entra em internet, né, cara? É mesmo, não né, cara? curte aí. Vamos lá. Vou botar primeiro aqui de cima para baixo, que é mais fácil de eu procurar no site aqui, ó. Acho que tu consegue. Aham. Sim, ele fala assim, professor, quando se pesquisa sobre etno, encontramos uma bibliografia relativamente restrita para a etnozoologia, se comparada com a etnobotânica, que seria uma possível explicação. Qual seria a possível explicação para esse fato? A planta é muito mais fácil de trabalhar do que animais, né? Porque se trabalhar com animais, inclusive, tem um componente de ilegalidade, na verdade, disso, quando você trabalha, por exemplo, com caça. Né? É um tabu muito grande. Você tem pouquíssimas pessoas trabalhando com caça por causa da ilegalidade. Né? As pessoas se chocam muito mais com relação a isso do que com plantas. As plantas são muito mais comuns de serem vistas, tá certo? O que eu posso dizer é um pouco isso, tá certo? É mais fácil trabalhar, não que seja fácil, não estou diminuindo a importância da etnobotânica de jeito nenhum, tá certo? Mas, de fato, a etnobotânica ela tem um corpo teórico, inclusive, mais bem estruturado do que a etnozoologia. Tá? Franzé, vou botar uma pergunta aqui que está em duas partes, em dois comentários, tá? Então tu lê o primeiro, depois eu vou botar a outra metade aí, por favor. Pergunta de Léo. Um abração, Léo. Ele disse, Franzé, na medida que o ser humano se urbanizou, se desconectou com os ciclos naturais. Com a pandemia, novas lógicas estão se estabelecendo. Os teóricos da economia já falam na volta para o campo. Léo, a gente teve vou lançar outra metade dela, Franzé, desculpa interromper. Tá, vai lá. Pergunta continua, tá? Em sendo verdade esse retorno ao campo, você acha possível o surgimento de uma reconexão do ser humano com os ciclos naturais? Léo, desculpe. Léo, a gente teve uma mesa redonda, não sei se chegou a ver, no mestrado em zoologia, falando exatamente sobre essa reocupação dos espaços durante a pandemia. A gente precisa, na verdade, porque chove na internet vídeo, chegando animais invadindo, voltando para as cidades, tá certo? Então choveu vídeo sobre isso, né? E a gente tem que encarar isso, tem que interpretar isso com muita parcimônia, com muito cuidado, tá? Boa parte desses vídeos aí não foram feitos durante a pandemia, não, tá? E esse fenômeno de aproximação dos seres humanos, dos animais com os seres humanos, é um fenômeno muito antigo, é chamado de sinantropia, tá? A sinantropia é tão antiga quanto a invasão dos seres humanos das cidades, da agricultura, do ambiente silvestre, né? A gente tem contato, porque agora na pandemia a gente, inclusive, ter tempo para observar mais. Né? Tem um vizinho meu que falou uma coisa interessante. Ele disse, Franzé, eu moro aqui perto das dunas, em Estela Maris. Ele, nossa, Franzé, essa pandemia agora aumentou muito a quantidade de psitacídeo. Não falou psitacídeo, não, esqueci o nome agora
É um periquitozinho, eu esqueci o nome agora, que eu adoro, acho Maritaca. lindíssimo. Maritacas. E eu disse, cara, será? Ele disse, o esvaziamento das cidades, acho que não, tá certo? Porque eu adoro maritaca, assim, onde eu vejo o canto de maritaca, eu paro e olho para cima, é uma coisa que eu observo com alguma frequência aqui, então não aumentou a frequência agora, não, tá? Então, assim, as pessoas estão começando a, a perceber mais, e aí fica fácil, porque essa associação com pandemia. Associar, na verdade, uma desova de tartaruga na Praia da Barra, aqui em Salvador, à pandemia. Poxa, a tartaruga esperou uma pandemia para poder desovar na Praia da Barra? Não é o caso, né? Ela ia lá e ela não é porque a praia estava vazia, ela foi praia vazia de madrugada, né? A praia vai estar vazia de todo jeito, tá certo? Então, essa relação com pandemia e aproximação de animais, tá certo? Ela não precisa ser vista com parcimônia, tá? Sobre a reconexão, cara, eu acredito, não por causa da pandemia, não. Inclusive, a gente está cada vez desconectando. Essa pandemia foi uma desconexão, na verdade, com o ambiente natural. Eu espero que a saudade faça com que a gente se modifique a nossa relação com esses ambientes, mas não é por causa da pandemia, não. Eu acredito que essa reconexão, tá certo? Ela é progressiva, a valorização é progressiva, embora a destruição também seja, né? Então, tem um contraponto a essa reconexão. Quanto mais se reconecta, tá certo? Mais se destrói também. É um pouco por aí. Mas certamente, assim, a pandemia ela não pode ser explicação. Ela pode ter sido ela vai mais como um catalisador, um facilitador, tá certo? Desse retorno, tá certo? Dos animais, né? Eu até brinquei na palestra, se fosse escrever a quantidade de bicho, eu listei a quantidade de bicho que tem aqui em casa, que aparece aqui em casa, que frequenta a nossa casa, que é pertinho aqui das dunas. Se eu fosse escrever um trabalho sobre eles, era a volta dos que não foram. Principalmente assim, eles sempre estiveram aqui, tá? Então, um pouco isso. Não sei se eu respondi, Léo. Abração pra você, cara. Vai ter outra pergunta, Franzé, mas queria mandar um recado aí para quem estiver assistindo a gente, tá? Eu acho que tem uma limitação aqui dentro da plataforma de transmissão do número de mensagens no chat, tá? Então, as mensagens mais antigas da palestra eu não estou vendo. Então, se alguém botou uma pergunta lá no início, repita ela, por favor, para ela aparecer agora de novo, tá? Desculpem, eu achei que a gente ia ver todo o chat, tá? José, como o avanço capitalista e destruição do meio ambiente tem modificado a relação homem com os outros animais? É uma pergunta complexa, de várias formas, né? Eu posso trazer um alinhamento agora que eu mostrei um pouquinho na apresentação, que seria o consumo, né? O consumo de insumos de origem animal ou que tenha consequência, na verdade, sobre os hábitats é muito grande e sem muito questionamento. Eu coloco muito isso no consumo da carne bovina, tá? Eu sei que Theo gosta muito aí do seu churrasco, certamente, né? É isso, eu também gosto, tá certo? Mas o que tem por trás disso é um negócio impressionante. Se diminui a minha hipocrisia, né? Lá no sul a gente tem o bioma Pampa, que é o mais apropriado para a criação de gado. Hoje, inclusive, tem uma mobilização toda para resgatar a condição original do Pampa, porque o gado produzido lá é mais valorizado pela indústria frigorífica, hein? Aí, ó. O churrasco indo junto com a conservação, viu? Mas a boa parte do churrasco da carne vendida, não sei lá em Porto Alegre, mas é produzido no Pará, no Mato Grosso, na Bahia, tá certo? Então, e não é só o animal em si, na verdade, é a indústria da ração, né? Então, assim, se por um lado desperta para alguns, tá certo, um tipo de proteção dos animais, tá? Esse uso sem discriminado, sem muita reflexão, eu acho que é uma das coisas mais sérias que tem. Eu uso muito esse exemplo do consumo de carne, e eu como carne também, sabe? Não diminuir, mas eu gosto de carne, tá? Não sei se eu vou parar de comer carne um dia, mas se eu parar vai ser um pouco em função dessa questão ecológica, sabe? Eu espero que meus filhos não comam, tá? Que eles não gostem, mas eu trago. Agora, sim, é uma hipocrisia? Não deixa de ser, tá certo? É uma incoerência, mas é uma incoerência consciente, tá certo? Eu digo assim, eu como, eu sei que faz mal,
tá? Mas eu trago isso dentro de mim, um pensamento crítico, embora eu não consiga fazer muita coisa, tá? Então, assim, a gente destrói muito ao mesmo tempo, cada vez maior, na verdade, o número de pessoas sensibilizadas com a causa natural, tá certo? A causa em relação aos animais também. Então, eu comprovo isso nas minhas aulas de etnozoologia. Eu percebo que a quantidade de pessoas, de vegetarianos, está cada vez maior, tá certo? Cada vez maior. Isso é uma transformação. E outra aí, Franzé. Com os ataques a povos indígenas e ribeirinhos, como podemos atuar no enfrentamento desses casos, sendo biólogos e professores das regiões desses povos que são oprimidos? Cara, vai ter a jornada da UF, a gente tem uma mesa redonda sobre isso, na verdade, né? Sobre o papel da qual eu propus exatamente já fazendo propaganda, né? Eu propus uma mesa redonda que seria a realidade socioambiental e a ação acadêmica, uma ponte necessária, né? A gente pode atuar de diversas formas, tá? Você não precisa, através da militância, embora você não precise ser militante para isso, tá? Porque a militância não é para todo mundo, inclusive, tá certo? Ninguém é obrigado a ser militante, e não é para todo mundo, porque militância é um negócio duro, tá certo? Dolorido pra caramba, se sofre muito dentro da militância, né? Então não é para todo mundo. Mas você pode ver, se você for um professor, tá certo? Em sala de aula você pode atuar, tá certo? No enfrentamento através da divulgação, da denúncia. Você pode colar com os movimentos sociais também, tá certo? Na pesquisa, né, etnoecológica também está sendo muito discutido dentro da sociedade, tá? O lado da pesquisação, da politização da ciência, né? Então, é difícil, não dá para ficar mais na neutralidade. Você vê as pessoas, inclusive pessoas que você gosta, se relaciona com elas, tá certo? Como é o caso, por exemplo, das comunidades quilombolas da Ilha de Maré, onde eu trabalho há algum tempo lá, então não tem como me envolver com as pessoas, tá certo? Com pessoas que eu gosto, né? E as pessoas sofrem. Então, eu utilizo a minha prática de professor, seja em sala de aula, seja na estruturação de projetos, seja na publicação de artigos ou em palestras, sempre falando. Então, são várias as maneiras, mesmo você não estando ali na luta de lado, tá certo? De você estar junto, tá? A divulgação é uma das coisas mais interessantes e a gente precisa, de fato, dentro da academia, aumentar essa empatia, né? Porque essas pessoas, elas estão protegendo, o modo de vida deles protege o meio ambiente, tá? Eu gosto muito de uma fala de uma liderança da Ilha de Maré, Negra, que ela diz, a gente não está protegendo isso aqui para a gente, não, tá? O entorno da Ilha de Maré. A gente está para a população toda de Salvador, 4 milhões de pessoas, não é 30 famílias, 40 famílias, né? Porque o modo de vida delas, eles estão um embate muito grande com o Porto de Aratu, com a Petrobras, então estão lutando, tudo bem pelo deles ali naquele momento, mas ela disse assim, a abrangência dessa luta é para o mundo inteiro, cara, sabe? Então a gente tem que proteger o modo de vida dessas pessoas, tá certo? Não é só para eles, sabe? O fato deles existirem já merecem ser protegidos, tá? Mas eu estou protegendo para mim também. Então, quando eu faço um estudo desse aí, divulgando e tudo, não estou sendo bonzinho, não, cara, estou fazendo isso para mim também. Tá certo? É para eles, mas é para mim, para os meus filhos, tá certo? E para a sociedade como um todo. Mais uma, Franzé. Professor, as pandemias, devido ao consumo de animais exóticos, como o caso do Covid, pode fazer com que alguma lei seja criada para bloquear esse consumo, ou a questão cultural tem que ser respeitada? Rapaz, cada pergunta complexa que esse povo faz, viu, cara? Milena, é muito complicado isso, tá certo? Eu também teve uma mesa, nessa mesa aqui lá do mestrado, tá certo? Que teve na semana passada, surgiu um questionamento interessante, inclusive essa coisa do boi. O que é que causa mais mal para a humanidade, tá certo? É o consumo de morcego por algumas culturas lá da China, ou é o consumo de carne bovina no mundo inteiro, tá certo? Quantas pessoas morreram mais por consumo de carne ou o consumo por causa da pandemia, do Covid? E aí você vai dizer assim, não, o que sai no jornal são quase 1 milhão de pessoas no mundo inteiro, tá certo? Mas o que não sai no jornal? A destruição de ambientes, a pobreza que gera isso, a violência no campo que gera isso, tá?
Pode ser. Eu acho que algumas leis podem ser criadas, tá certo? Mas é difícil ir contra a cultura em algumas coisas. Porque nem todo consumo, tá certo? É ilegal, tá certo? Nas tribos indígenas não é ilegal, tá? E tem perigo. E tem muitos perigos, tá certo? Tem muitas doenças que podem ser causadas pelo consumo de animais silvestres. Isso é um fato. Pode ser sim, que um dia tenha, mas assim, a gente cria um monte de lei e não consegue fiscalizar. Então, a gente também tem que ter um pouco de cuidado na hora de fazer esse julgamento. Nem todo consumo ele é. E criou-se tem uma xenofobia em relação aos chineses, né, nesse período, que é um equívoco grande. É mais de 1 bilhão de pessoas, e quantas pessoas consomem? Você vai generalizar para o povo chinês? Né? É um pouco complicado isso. Só complementando, né, Franzé, a Milena perguntou se das leis sejam criadas, mas já tem muita lei criada para impedir consumo de carne silvestre, né? Aqui no Sim, Brasil é sim, proibido qualquer consumo fora de criadouros, né? Tá? E sim. a gente está acostumado a ver vírus surgindo de fontes silvestres aí na África, na Ásia, mas está esperando acontecer aqui, né? Uhum. No Brasil todo se caça, né? O pessoal come Isso. jiboia, come sariguê, come rato, come paca, né? Tudo aí. Os bichos, provavelmente, muito reservatório de doenças a gente tem aí distribuído na nossa fauna e esperando o surto, né? Sim, com certeza. Olha, esse não quero ser alarmista não, mas esse foi, talvez, não foi o primeiro, tá certo? E talvez não seja o mais grave, tá? Pode vir pior coisa por aí. Aí não é melhor falar sobre isso não. Eu não estou vendo mais perguntas novas aqui. Como eu falei, desculpem se eu perdi alguma antes. Eu falei para botarem à medida que a palestra fosse acontecendo e não sabia dessa restrição no site, aí, né? Então perguntem, senão a gente vai em breve Ah, liberar o nosso então, convidado aí. eu queria complementar sobre essa questão da questão cultural, tem que ser respeitada, tá? Quando a gente trabalha exatamente, a etnosologia ela trabalha na interação entre ecologia e cultura, né? Quando eu digo que uma coisa é cultural, eu não estou necessariamente dizendo, estou justificando a utilização. Ah, não, mas é cultural e tem que acontecer. Não, não é isso, tá certo? Mas é um elemento importante que deve ser levado em consideração dentro do trabalho da zoologia. Então a gente tem que ter muito cuidado, na verdade, com os julgamentos, na verdade, né? Então, a caça é uma coisa prejudicial. Cara, qual caça? Tá? Que tipo de caça? Com que propósito a caça? Né? Então, a questão cultural ela precisa ser enfatizada, precisa ser levada em consideração, mas não justifica, não. Quando eu falo assim, eu sou favorável à vaquejada, não, eu não sou favorável à vaquejada. Mas eu também não entro nessa mesmice de, é contra que machuca os animais. Poxa, machuca os animais, alguns machucam, mas outros nem tanto, tá? E assim, eu sou contra a vaquejada, mas eu como meu bife todo dia no almoço. Você sabe como é que esses animais são abatidos, tá certo? Então, procure ver imagens, são péssimos. Os abatedores clandestinos, eles matam a machadada, né? Você imagine um corredor, tá certo? Que uma fila de boi, de vaca, tá certo? E aí lá na frente um cara dá uma machadada. Imagina o que é o boi, o segundo da fila vendo aquilo. Ele começa a ir para trás, ele começa a querer sair. Imagina a descarga de toxina que deve ser isso, né? Dentro da carne. Até questão sanitária também, né? Então, assim, são tudo questões culturais que precisam ser levadas em consideração, tá? Aí, assim, você não tem uma opinião própria. Dentro da etnosologia, você pode abordar isso, tá certo? Você pode até tomar partido. Agora, você tem que dar um embasamento para isso, um embasamento cultural, tá? Você não pode ficar fazendo julgamentos, tá certo? Mais uma aí. Valeu, Léo. Como os trabalhos em etnobiologia estão encarando as comissões de ética e pesquisa? Há alguma resistência? Ixi, Maria. Ô, Léo, você me faz essa pergunta aí, cara. Ai, ai, ai. Deixa eu ver como é que eu posso responder. É, eu sou do tempo que não precisava disso, né? Assim, eu sou do tempo que o compromisso ético do pesquisador ele era mais que suficiente. Então, para mim,
quando comecei a ser cobrado dessas coisas, eu me chateei bastante, tá certo? Porque é uma burocracia muito grande, tá? Eu tenho alunas que estão penando aí com o Comitê de Ética em Pesquisa, tá certo? Já tive outras pessoas que foram negadas e tudo. O problema, na verdade, é que as leis são criadas, parece que não para ajudar muito, né? Não ajudam muito, pelo menos. É lógico que quando você submete a um comitê de ética um projeto, você tá trazendo proteção para as pessoas que vão ser pesquisadas, tá certo? E para você, pesquisador, também. Tem esses dois lados, tá? Você é passivo de ser, por exemplo, processado, se você não fizer uma coisa direita, e se você tem um termo de livre consentimento assinado, a pessoa vai processar você, né? Está aqui o documento, você aceitou participar da pesquisa. Então, são coisas no duplo sentido. Tem proteção para o pesquisador e para o pesquisador também. O problema, na verdade, eu acho que é a burocracia, inclusive a federal, o CEGEM, também é um negócio muito punk. Eu conheço a professora Natália, de Santa Catarina, uma vez eu não estou lembrado do desfecho, levou vários anos para o processo dela andar, tá certo? E quando você tem um projeto financiado por uma agência, você tem cronograma, tá? Eu tive uma ex-aluna, uma ex-aluna de Zé Geraldo, Viviane, que ela penou, tá certo, na mão do CEGEM, na mão do IFAM, tá certo? Muito tempo depois é que foi sair, na verdade, a permissão para ela. Então, assim, é difícil, porque gera não é eficiente, na verdade, tá certo? Isso. Mas eu não gosto muito, mas é uma opinião de Franzé, tá certo? Eu acho necessário, tá certo? Meus alunos, eu digo que submetam, eu ajudo e tudo, mas eu não gosto dessa burocracia. Uma das coisas que eu não gostei, inclusive, foi muito questionado aqui, eu cheguei a brigar no início com algumas pessoas do Comitê de Ética da UFS, é não aceitar, tá certo, a gravação do termo livre esclarecido. Eles precisam assinar. Então, tem gente que você trabalha em sociedades iletradas, gente que não sabe assinar e tem que colocar o polegar. Isso é ruim, eu acho isso ruim, tá certo? As pessoas têm a coisa de carimbar o dedo, associar a polícia, sabe? A impressão digital. Eu acho isso um desrespeito. Eu acho que quando você grava, você lê o termo, a pessoa, você aceita participar, a pessoa aceita. Você guarda essa gravação, é um documento. Na Unicamp é assim, na UESC é assim, mas aqui tem que ter assinado. Então, são birras, tá certo? O que é fazer ciência em casa? Ó. Fazer ciência em casa é assim, ó. Tá certo? Não dá nada, Franzé. Meu telefone estava mudo porque o meu estava gritando, então tá tudo certo. Mas é isso, assim, eu não sou contra, não, acho importante, viu, Léo? Mas a resistência é muito mais a burocracia. Um exemplo, cara, uma cobrança que, ainda bem que parece que não vai rolar mais, né? Então surgiu no último congresso em Belém, uma normativa do CEGEM, cobrando informações de projetos há quase 20 anos atrás. Então, assim, uma das exigências era que eu tivesse o CPF dos meus entrevistados. Cara, há 20 anos atrás, o meu doutorado eu fiz, eu entrevistava as pessoas, sabia o nome, mas eu não pedi CPF. E aí você retroagir essa exigência há 20 anos atrás, como é que eu vou fazer? Tá? Eu vou voltar a campo para pedir, as pessoas vão dar. Você daria CPF para uma pessoa estranha? Eu não daria. Tá? Então, assim, são algumas exigências que não são muito cabíveis. Tá? Sem falar de que a origem, na verdade, dessa lei é muito em função de utilização de partes humanas, tá certo? Sangue, genes, material genético, tá certo? A gente trabalha com informações culturais. Os antropólogos não, sei lá, não se metem nisso. Tá? Os antropólogos não sofrem essa pressão. Eles trabalham com conhecimento e não sofrem. Mas a gente é um pouco mais próximo da área de saúde e a gente termina caindo nessa vala aí e não é fácil. Mas eu acho importante, tá? Eu acho que deveria ter menos burocracia e ser um pouquinho mais fácil fazer. Minhas alunas que eu diga. Mais uma aí, Franzé? Vamos lá? A alta frequência de javalis em certas regiões do Brasil vem se tornando pragas em potencial. A caça é uma solução?
Eu acho que sim, mas eu acho que eu posso até passar essa palavra para a Theo também, que trabalha um pouco com isso, tá? Eu acho que sim, tá? Mas não, mais ou menos assim, você pode ter uma visão disso Eu acho também, que mais ou porque é menos, uma né? praga. Quando vira praga, você está, de certa forma, eu não tenho conhecimento de causa e tudo, mas você pode estar trazendo problemas pela reprodução exagerada dessas espécies para outros animais da fauna nativa. Então, a caça pode ser uma alternativa, sim. Tá? A O gente vê problema é. pombo. Pombo é uma praga, né, cara? Pombo traz doença pra caramba, tá certo? Bem, não vou dizer que eu só vou sair matando aí, não, mas eu acho que devia ser controlado também. O Fala, problema do Theo. javali primeiro, né, imperícia na caça, né? Coincidentemente a pergunta eu não sei quem é que perguntou ali, porque o nome é um código estranho ali, mas essa semana, coincidentemente, não sei se vocês viram notícia aí, né, um rapaz que morreu com um tiro acidental, né? Se deslocando para a caça de javali em São Paulo, interior de São Paulo, interior de Goiás, não me lembro exatamente, disparou uma arma, morreu, né? Primeiro, imperícia, né? Tá? Hum. Segundo é, é não reconhecer os bichos, né? Nas aulas sempre me perguntam isso, assim, não pode caçar, mas é nativo, precisa autorização para caçar, precisa autorização para caçar, né? Tá? Porque é o Alano que perguntou, ele responde aqui. Porque o cara mira no javali e acerta no caititu, né? Tem esse problema, Sim. né? Dois bichos hoje estão coexistindo, competindo por espaço, né? Então tem aí iniciativas na América do Sul, onde o bicho começou no Uruguai, né? Soltado aí por aristocratas para caçar, e hoje está aqui na Bahia, no sul da Bahia já tem, né? É? Tem iniciativas, tem, o bicho está esparramando pelo Brasil aí, muito louco, reproduz rápido, é a mesma espécie do porco doméstico, então intercruza muito fácil, com ninhadas grandes, o, a manada, né, o bando deles é extremamente protetor em relação aos filhotes, então a mortalidade de filhotes é baixa, então as populações só vão, né? E eles coexistindo, a gente vai ter esse problema aí, né? Com ele remover o nosso porco silvestre, né? Tá? Então tem Sim. iniciativas de tentar fazer uma caça sistematizada, controlada, com um viés científico, né? Os animais primeiro sendo capturados em armadilhas, em cercados, né? E depois ali dentro do cercado abatidos, né? Nada de olhar o bicho na mata e tiro nele, né? Porque o Não, engano em relação não aos como porcos silvestres vai acontecer, né? uma coisa desportiva, não. Acho que tem que ter controle. Deve ser uma ação, inclusive, oficial, tá certo? Eu acho que não pode ser transformado simplesmente em lazer isso, né? Eu acho que tem que ter muito cuidado, muito critério. Eu não tenho, como eu falei para você, eu não tenho conhecimento de causa sobre isso. A minha resposta foi muito baseada no crescimento populacional, né? E a destruição, ou pelo menos a competição com espécies nativas que pode trazer prejuízo, foi muito baseado nisso. Eu não tenho muito conhecimento sobre isso, mas eu acredito que uma caça controlada, tá certo? Ela Causa, né? pode ser uma alternativa, sim. Além do prejuízo ambiental, causa prejuízo socioeconômico, né? Os bichos entram em pequenas propriedades, destroem lavoura, assim, que é fruto do trabalho daquela família ali durante o ano todo, né? E acaba, né, Sim. com a subsistência das pessoas. Então, é um Aham. problema, vai ser resolvido, mas eu acho que tem que ter essa sistematização também Sim. para resolver esse problema, né? Uhum. Porque quando a gente fala, vai liberar a caça de um bicho, já tem, todo caçador aí já carrega a sua arminha, né? E assim vai, né? A gente sabe que tem esses problemas, né? Mais uma perguntinha aqui, chegando aqui, ó, Gabi, da Gabriela. falando em pesquisas, quais os impactos do etnocentrismo nas pesquisas etnobiológicas? Assim, o etnocentrismo, para quem não sabe, né, é a valorização de determinada cultura em detrimento de outras, né? O que eu vejo mais é quando existe preconceitos. Eu falo muito isso nas aulas, tá certo? Você está começando dentro da biologia, é comum até você se achar superior ao que você está pesquisando, sabe? Você sabe mais do que aquela pessoa que você está pesquisando. Então, você traz questionamento, você traz julgamentos, né? Então, isso foi muito comum, está diminuindo mais dentro da pesquisa, tá? Eu acho que na sociedade como um todo não está diminuindo, não. A gente se acha superior, geralmente, a essas pessoas aí, né?
mas dentro da pesquisa está diminuindo bastante. No meu tempo era muita desinformação. Eu tenho exemplos assim, que botava era Zé Geraldo, quando uma vez ele levou um aluno para campo, e, e aí ele foi para um lado, o aluno foi para o outro, e quando eles se encontraram, ele viu o aluno assim, sabe, apontando o dedo para o pescador, sabe, assim, você não... O aluno dizia para o pescador assim, você não sabe que isso aí vai causar um desequilíbrio ecológico? Ou seja, ele veio com toda a carga acadêmica, tá certo? Da percepção, a noção de conservação que ele traz, e, sabe, jogou tudo em cima do pescador, em cima de um comportamento que é cultural dele, né? Então, assim, isso é uma manifestação etnocentrista muito forte, né? Mas hoje em dia, assim, a formação tá melhorando cada vez mais, as pessoas estão indo, de certa forma, desarmadas um pouquinho, tá certo? Para o campo, e a gente não tem muita interferência de etnocentrismo dentro da pesquisa etnobiológica, não. A gente tem dentro da sociedade, tá? Quando a gente subjuga, na verdade, determinadas culturas, a gente tem essa excrescência na presidência, tá certo? Que você sabe, na verdade, o que é que ele pensa de índios, na verdade, de quilombolas, né? Isso é o nosso vício, nosso não, essa coisa chamada vício aí, tá certo? Ele é outro também, que apesar de ser de cor, diz que o neto dele é muito bonitinho, porque já está, inclusive, está clareando mais. Assim, um contrassenso, é um povo que eu não sei de onde é que vem, na verdade, né? Assim, aqui não sei de onde é que vem, eu sei até de onde é que ele vem, mas não era para estar onde está, sabe? Mas o etnocentrismo na sociedade a gente tem muito através do preconceito. Né? Obrigado, Gabi. Estou falando mudo aqui. Não temos mais perguntas, Franzé, tá? Acho que deu 1h30 de programação, acho que vamos te liberar, né? Também liberar o pessoal aí para fazer essas outras coisas, tá? Tá joia. A gente agradece muito, cara, pela participação aqui no ciclo de palestras do museu, viu? Sempre valiosa a tua contribuição, viu? E sempre apostas, né? Toda vez que convidamos, tu estava sempre com um sorriso na cara aí para participar. Valeu, Theo. Eu fico muito agradecido também pelo espaço, tá certo? Eu tenho um carinho por esse museu também, na verdade, eu acho que adquiri muito em função. Foi uma luta, na verdade, de toda a área, mas acho que a coisa de Celeste, acho que eu consegui. Parte do carinho que eu tenho é muito em função de Celeste, e agora com você também, continuando esse trabalho. Então, agradeço a você pelo convite, agradeço vocês que estão em casa aí. Um beijo e abraço a todo mundo. Eu não vi quem é que está no chat, só vi Léo, algumas pessoas depois o chat pode ser resgatado lá no YouTube, dá para ver direitinho quem é que participou aí. Tá massa. Eu peço desculpas, gente, se passou alguma pergunta, porque a gente achou que teve esse problema operacional aqui, tá? Então, mas vocês encontram o Franzé fácil aí, o contato dele é facilmente disponibilizado, então o pessoal resolve com ele depois alguma coisinha, tá? Valeu. Em relação a amanhã, gente, lembre, às 9 horas a gente tem outra palestra, tá? E não vai ser ao vivo dessa vez, vai ser uma palestra que está gravada, tá? Mas a gente vai ter na estreia dessa palestra, durante o tempo que ela estiver rolando, a partir das 9 horas vai ter um chat ao vivo também, e o palestrante vai estar ali no chat para conversar diretamente com vocês, tá? Depois do término da palestra, a gente pode ainda abrir uma transmissão ao vivo para falar com ele, tá? Isso vai depender da disponibilidade dele amanhã, tá? Então, todo mundo 9 horas, voltem, tá? A gente está gostando muito desse primeiro dia, acho que os próximos vão ser proveitosos também, tá? Quem quiser ver o Franzé ainda, ele vai fazer uma participação especial dia 24, né, Franzé? No dia de encerramento do evento pela manhã, ele vai responder as dúvidas em relação a alguma coisa que surja na palestra do professor Zé Geraldo, que infelizmente vai ter que mandar gravado também, porque não vai poder participar ao vivo. Tá? Então, gente, muito obrigado, tá? A gente vai encerrar. Palavrinha, Franzé? Valeu, cara. Obrigadão, Theo. Obrigado a vocês. E se cuidem aí, viu, cara? Se cuidem, por favor. Beleza, todo mundo aí, por favor, né? Se puderem, né? Já tá batida a expressão, mas se puderem, fiquem em casa, né? Tá? Exatamente. Então, gente, muito obrigado pela presença e até amanhã, tá? Tchau, tchau. Valeu, um abraço. Boa sorte. Um abraço. Tchau, tchau.